Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Maria Augusta e sou orientanda da professora Solange Lopes de Alencar. E vou apresentar os resultados do Plano de Atividades Reunir e Transformar, levantamento e catalogação de fontes sobre a história do Instituto Federal de Pernambuco ao longo da primeira metade do século XX. Bom, a trajetória do Instituto Federal de Pernambuco foi investigada pelo Centro de História, Memória e Documentação, CHMD, e, para início, foi identificado que a primeira nomenclatura adequada ao Instituto foi Escola de Aprendizes Artífices, criadas em 1909 pelo então presidente Nilo Peçanha, através do decreto número 7.566. Ao longo da sua existência, essas escolas abriram espaço para variações em seu sistema e sua nomenclatura. Esta pesquisa, portanto, tem por objetivo o levantamento e a catalogação da documentação histórica do IFPE sob a guarda do CHMD. Como recorte temporal, investigamos o período de 1937 a 1942, quando a escola, até então Escola de Aprendizes Artífices de Pernambuco, foi renomeada Liceu Industrial de Pernambuco. Vale ressaltar que os resultados aqui apresentados correspondem à parte do proposto no plano de atividades. O contexto pandêmico que resultou nas medidas de distanciamento social interferiu no desenvolvimento das atividades. A fim de mitigar os prejuízos desse quadro, a pesquisa foi desenvolvida de forma remota, a partir de ferramentas e materiais digitais, e resultados obtidos anteriormente. Como metodologia da pesquisa, ela se baseia em uma pesquisa de caráter exploratório, descritivo e documental sobre material alusivo à história do UFPE presente no CHMD. Além disso, foi utilizado o levantamento bibliográfico de produções de autores anteriores. E ela se pauta principalmente na divisão em duas fases. A primeira, a organização do espaço, do corpo documental e do acervo, e a segunda, a pesquisa no corpo documental, presente no Centro de História, Memória e Documentação, para a produção de novas fontes materiais. Como citado, essa primeira fase pautou-se na organização do espaço e verificação da documentação presente no CHMD, além da apropriação de conceitos e estudo de textos técnicos para o armazenamento desses materiais, e o tratamento do acervo documental por meio dos processos de levantamento, catalogação, com a ficha catalográfica ao lado, que identifica a tipologia, o ano, principalmente desses materiais, e a higienização, que pode ser vista nas próximas imagens. A segunda fase, no segundo período da pesquisa, nos últimos 6 meses, focou na documentação existente no acervo referente ao Fundo Liceu Industrial de Pernambuco. Esse material foi selecionado livro de pesquisa de 1938, para possibilitar a identificação do perfil dos estudantes matriculados no estabelecimento em 1938. Esse livro permitia a identificação da faixa etária dos estudantes, os bairros, o perfil profissional dos pais, os cursos mais procurados e o rendimento escolar dos alunos. O Liceu Industrial de Pernambuco vai surgir junto com a remodelação do Ministério da Educação. A partir da Lei número 378, vai passar a denominar-se Ministério da Educação e Saúde, exercendo na esfera federal a administração das atividades relativas à educação escolar e à educação extraescolar. Justamente nesse momento, o Liceu Industrial vai começar a ser denominado, as escolas de aprendizes artífices vão ser denominadas Liceu Industrial e vão manter a estrutura organizada em 3 segmentos: letras, desenho e ensinos de ofício, com um aprendizado de 4 anos aos matriculados nas oficinas, havendo mais 2 anos para a finalização do curso, como uma especialização de caráter não obrigatório. Durante o trabalho no CHMD, foram identificados 18 volumes diversos referentes ao Fundo do Liceu Industrial e 11 edições da revista O Artífice. Nesse sentido, apenas 7% do material presente no acervo corresponde ao período de Liceu Industrial. A tipologia documental encontrada refere-se principalmente a livros de matrícula, livros de protocolo, livros de frequência, assim como também de entrada e saída de materiais, seja de permanente ou para uso comum. O livro de matrículas de 1938 foi inicializado por Rudolf Fuchs em 1º de fevereiro de 1938 e contém 54 páginas, as quais estão amareladas e frágeis. Ele permite a identificação de um perfil dos alunos do Liceu Industrial em 1938 através de matrículas de 615 alunos. As últimas 16 matrículas foram escritas a lápis e outras estavam entre um número de outro aluno matriculado, além de haverem outros códigos que dificultam o entendimento claro do que está presente no material. Nesse momento, existiam 4 seções: a seção de trabalhos de madeira, seção de artes gráficas, seção de trabalhos de metal e a seção de artes decorativas. E como era algo característico desde a época de escola de aprendizes artífices, existia a divisão por cursos, os ofícios dos alunos. E em relação a essa seção de trabalho, eram os seguintes cursos respectivamente: marcenaria,
encarnação, serralharia e artes decorativas. Aqui apresenta a distribuição dos alunos matriculados por curso do Liceu Industrial de Pernambuco em 1938. O mais procurado era o curso de serralharia, seguido por marcenaria, encadernação e artes decorativas. Além disso, é ressaltado o elevado índice de reprovação, avaliado em 14,49%, ou seja, 89 alunos. Porém, a proporção de reprovados não se mostrou muito distinta entre os cursos, se avaliada a proporção de alunos matriculados e alunos reprovados. Além disso, o ano de 1938 registrou 39 estudantes eliminados, o que equivale a 6,35% do total. Alguns existiam, inclusive, a observação de que haviam sido eliminados por prática de imoralidade. Outro dado importante que é tratado durante materiais é a redução do número de matriculados ao decorrer dos 6 anos de ensino, com a acentuação de queda no 4º, 5º e 6º ano. Isso é derivado do que foi falado anteriormente, que os últimos 2 anos não eram obrigatórios para a conclusão do curso. Eles serviam como um período de aperfeiçoamento ou para que você concluísse o curso caso houvesse reprovado anteriormente. Além disso, essa queda pode ser justificada pelo número de eliminações e de reprovações. Quanto à faixa etária dos estudantes, eles possuíam entre 9 e 22 anos e eram exclusivamente do sexo masculino. A maioria dos alunos tinha 14 ou 13 anos, ao passo que os menores percentuais são registrados a partir dos 18 anos, assim como as taxas de aluno entre 9 e 10 anos também é consideravelmente pequena. Além disso, 5 dos alunos encontrados não tinham sua data de nascimento registrada no documento. Aqui segue a proporção da idade dos alunos e, como é notável, a maioria estava entre 14 e 13 anos. Além disso, o perfil dos genitores e origem social dos estudantes. A quantidade de profissionais não corresponde exatamente ao quantitativo de matrículas, por muitos dos alunos não constarem a profissão dos pais na época da matrícula, assim como muitos deles terem mais de um filho matriculado na escola, ou seja, foi contabilizado apenas um pai e não 2. As profissões eram, em sua maioria, de baixa renda, porém, podem ser observadas algumas exceções, como um dentista e juízes de direito. Além disso, vale ressaltar que as profissões das mulheres eram perceptivelmente menos plurais que as dos homens, e elas, em sua grande maioria, eram domésticas. Além disso, ocorrem casos em que está presente o nome do pai, porém é citado, por exemplo, a profissão da mãe. Onde residiam esses estudantes? Foram identificadas 51 localidades onde os alunos residiam em Recife. Além disso, haviam estudantes residentes em Olinda. Entretanto, essa localização não pode ser afirmada de maneira precisa, pelo fato de o Recife ter sofrido diversas modificações geográficas, além de antes ele ser dividido em freguesias e agora já não corresponder a esse sistema. Portanto, não pode ser declarado de forma clara onde que residiam esses estudantes, comparado com o mapa atual do Recife. Aqui está a distribuição. E os principais bairros de moradia eram a Casa Amarela, a Torre, o Arruda e Boa Vista. Bom, o Liceu Industrial e seus alunos em outros acervos, pequenas histórias. Foram encontrados materiais referentes aos estudantes do Liceu Industrial de Pernambuco no acervo CPDOC FGV. Eram materiais, fotos em preto e branco, referentes aos materiais produzidos pelos alunos no ano de conclusão do curso, ou seja, que era requerido para que eles provassem que haviam adquirido as informações técnicas. Desses estudantes foram identificados 10 presentes no livro de matrícula de 1938. E aqui foram selecionados 3 para a apresentação. Giovan Carlos de Albuquerque, ele era, na época, com 14 anos, cursava o 3º ano do curso de serralharia, era filho de Faustino Carlos de Albuquerque, foguista, profissionais que cuidavam das formagens nas máquinas a vapor. Era morador do bairro de São José, realizou o trabalho de conclusão de curso junto aos colegas Otoniel e José Inácio, e não há registros de reprovação do mesmo. Aldérico Mendes da Silva cursou marcenaria. Em 1938, estava no 3º ano. Era filho de João Mendes da Silva, irmão de Aldemiro Mendes da Silva, discente da instituição no curso de encarnação. Os irmãos tinham diferença de idade de 1 ano, sendo Aldérico o mais velho, com 13 anos. Residentes no bairro da Torre, eram filhos de pai talhador. Aldérico finalizou o curso com a produção em madeira, conforme mostra o registro fotográfico. Humberto, de 16 anos, cursou marcenaria, residente do bairro da Madalena, e era filho de João Inácio da Silva, jardineiro. Em 1938, estava no 4º ano do curso, e não há registro de reprovações. A produção final do curso foi um conjunto com cadeiras de mesa de centro em vinho. Bom, através dessa pesquisa, resgatamos um contexto histórico desta instituição de 111 anos, sobre um outro olhar.
É possível analisar o perfil do corpo discente na instituição com base nos dados arquivados no livro de matrícula, tais como idade, se houveram reprovações, sua filiação, localização da moradia e grau de parentesco, entre outros discentes. A busca e análise desses arquivos nos possibilita um mergulho na história da instituição e nos motiva a buscar informações sobre o cenário local e do país em que esses discentes viveram. Obrigada.